Somos humanos, seres imperfeitos, movidos por sonhos de amor, de conquista, de uma vida feliz e próspera. Sonhamos em fazer da nossa colônia um lugar melhor para viver, criar nossa descendência, estreitar laços de amizade, cooperação e progresso. Vivemos entre a floresta e o rio. Foi preciso perseverar. E essa foi apenas uma das histórias que testemunhei. Uma história forjada por muitas mãos e aprimorada por muitas mentes. E aos poucos, fomos criando e fazendo prosperar as nossas pioneiras fábricas de pano. Muito interessante essa história, porque eu digo até que ela é algo como uma epopeia. Como fazer uma indústria têxtil prosperar, onde os imigrantes que aqui chegaram, nessa sua travessia do Atlântico, eles trouxeram na sua bagagem o seu conhecimento, os conhecimentos técnicos, e a primeira chegada seria o quê? Desvendar a Mata Virgem. O projeto do Hermann Blumenau era exatamente iniciar com lotes urbanos dentro de áreas rurais que deu origem às grandes cidades que nos cercam. E nesse seu projeto, era todo em direção ao Grande Vale do Itajaí. E ao chegar ao Alto Vale do Itajaí, os municípios adjacentes, que hoje formam núcleos de outras cidades, nós chegamos até a década dos anos 30 a ter uma área territorial da Grande Blumenau, dividida em 11 distritos, e a sua extensão geográfica era até os limites de Lages e Curitibanos. Essa era a Grande Blumenau, que com o passar dos anos foram se tornando independentes e hoje deu origem a 42 novos municípios. Atravessamos o grande mar. Desbravamos uma terra desconhecida que nos recebeu como se fôssemos seus filhos. Uma terra que aprendemos a amar e respeitar. A nossa nova pátria. Não estavam eles próximos dos grandes centros de consumo. Não tinham eles matéria-prima, mas o elemento humano estava presente, que veio com esse conhecimento. E havia necessidade do consumo interno, que era importante para atender às demandas da população. E assim vai nascer então a indústria têxtil no Grande Vale do Itajaí. E o quanto era importante nós falarmos do rio Itajaí Azul. O rio que nos encanta e desencanta, e nos trouxe todo esse fluir dos italianos, dos alemães para o Grande Vale, que nos forneceu condições das nossas indústrias produzirem, como nós já observamos, mas ao mesmo tempo era o único meio de locomoção até a década dos anos de 1949,
ainda nós tínhamos o vapor Blumenau que fazia o transporte dos produtos. Quando eu digo 1949, porque aí o fluxo em direção à via rodoviária, com a ferrovia, que também nós tínhamos daqui a partir de 1909, nós já tínhamos a ferrovia. Em 1954, a extensão Blumenau a Itajaí. Então, o vapor, que era feito toda a travessia no rio Itajaí, ele deixa a sua importância. E o Blumenau, então, tem novos caminhos. E o que posso dizer sobre os primeiros tempos na colônia? Bom, que aprendemos com os nossos próprios erros e comemoramos as nossas vitórias. E aos poucos, dia após dia, fomos projetando um novo futuro. E assim, enquanto progredíamos e fazíamos crescer as nossas colônias, vivíamos as realidades sonhadas, com as bênçãos e a proteção de Deus. Porque a primeira indústria têxtil, oficialmente, é a indústria Hering. E foi resultado da compra de meados de fios, um tear circular, que por acaso foi adquirido de Joinville. Mas eles tinham conhecimento e vão pôr em prática, então, a produção de malhas. Inicialmente, em pequenas peças, vai ser vendida nas casas e assim ela vai crescendo. Mas aí vem a pergunta, qual era a matéria-prima? O algodão, se nós aqui não tínhamos. Tentou-se o rami, também não deu certo. Mas eles foram perseverantes e começam então a importar o algodão e naturalmente com o desenvolvimento vai surgindo as fiações. 1880 a Hering, os irmãos Bruno e Hermann. Em 1882, também se aproveitando dos mananciais de água, a Karsten, no Rio do Texto, e na região do Garcia, a empresa Garcia, Industrial Garcia, que é de 1885. E a mão de obra estava justamente naquelas cabeças iniciantes, mas também na mão de obra da população, que veio e ali se dedica. As firmas de projeção em Brusque eram mais ou menos nessa ordem. O Bauer era a maior de todas. Tinha o Büttner, tinha o Krieger e o Willerding era o menor deles. E a pergunta que se faz, como é que a menor deles é que desenvolveu a maior empresa em Brusque? Bom, essa é uma questão de iniciativa do cônsul. E o pessoal, talvez ele tivesse mais diálogo com as pessoas. Eu acredito que a situação provavelmente na Europa, especificamente na Alemanha, que ele era do sul da Alemanha, devia estar ruim e acho que ele também, provavelmente, ele tinha um espírito aventureiro e também era um empreendedor, isso deu para ver mais tarde. E assim ele então veio primeiro para Blumenau e depois para Brusque, né? Acho que sob a mão de obra, como é sabido pela história de Brusque, aqui tínhamos muita gente também da Polônia, e esses eram gente que tinha know-how têxtil. No começo eles trabalhavam à noite com a luz do querosene. As indústrias estavam desenvolvendo. Em primeiro lugar, em Santa Catarina, tiveram muitas dificuldades com energia elétrica. Tanto que elas paravam durante uma certa hora do dia e todas as empresas tinham geradores grandes. A fábrica Renault
para nós, FATRE, na época chamávamos de FATRE, a indústria Renault era IRESA, então a FATRE ela era uma empresa completa, tinha fiação e tinha tecelagem, tinturaria, acabamento, tudo. A fábrica Renault era dirigida para tecidos de vestuário e a indústria era tecidos mais para móveis. Eram gobelins que eram chamados e também tecidos para cortina. Então nessa época, foi em 1925, foi feito para esse tipo de tecido. Tanto assim que consta que as cortinas, algumas coisas lá do Palácio de Florianópolis eram com tecidos daqui, que era da indústria Renault. A mão de obra era tudo gente de Brusque e Guabiruba. Mais tarde, com o correr dos anos, porque a indústria Renault ela também cresceu e ela chegou a ter 1.100 funcionários. Vamos retomar um pouquinho o discurso do início da industrialização. Vamos falar então do coronel Boité, Henrique Carlos Boité. Nascido aqui na colônia Nova Itália em 1838 e que foi o primeiro superintendente do município de Nova Trento. Boité, que é de origem suíça, ele tinha conexões já com as autoridades do Rio de Janeiro, do Império, conexões políticas muito fortes com a província de Santa Catarina e seus presidentes, com os políticos daqui. E foi uma pessoa muito importante para o município de Nova Trento, pois tinha projeção nacional e internacional. Nós tivemos uma pequena indústria da seda, da qual ele foi o incentivador, mandando vir de Paris as mudas, creio que preparadas pelo Instituto Pasteur, para plantar as amoras, as amoreiras, que eram a matéria-prima para o bicho da seda. Mas por questões outras, ele morreu em 1894 e a indústria não teve aquele sucesso nas mãos dele. Mas ele passou essa pequena indústria da seda para as irmãzinhas da Imaculada Conceição. As irmãzinhas, então, começaram a produzir a seda, os fios de seda, ganharam até uma medalha em Paris, pela qualidade do produto, mas a produção era pequena. Não chegaram a ter as irmãzinhas mais do que 10 empregados. A população de Nova Trento produzia também pequena quantidade de casulos. Na época, a indústria da seda era incentivada em Santa Catarina, mas estava acontecendo o início da indústria do algodão. A família estava em Tijucas e eram suíços, e ele viu que eles queriam começar com a seda. Estavam tentando, fazendo coisas, e o que ele fez foi procurar o Gelson, vai ver como se traduz, e também depois, na metade dos anos 80, ele botou 2 máquinas para fiação, e que não era exatamente, eu penso, não tenho certeza, não documentação. Não penso que não eram máquinas para fazer tecido, eram máquinas para fiar, digamos. E 85, e deu, eles ganharam alguma coisa nas exposições internacionais, foram em Londres, Paris, em outro lugar, e sobressaíram, era uma coisa razoavelmente boa. O capital econômico de Blumenau era muito intenso. E após a Primeira Guerra Mundial, nós vamos ter uma demanda muito grande de mão de obra qualificada, profissionais,
que vem para o Grande Vale do Itajaí em busca de uma recuperação econômica, mas a intenção era voltar. E essa mão de obra, que não eram de famílias e sim profissionais que vieram para trabalhar nas nossas diversas indústrias da nossa região, tinham um conhecimento técnico muito amplo, com novas tecnologias, e foram eles os grandes iniciadores, primeiramente trabalhando nas empresas, observando a potencialidade do Grande Vale, e vão implantar novas indústrias. Nós estamos falando de uma época na qual começou a crise vertical da cultura camponesa, milenar. E estamos falando de uma época na qual, já desde 200 anos, lá tinha penetrado ou tinha se criado uma indústria têxtil que era da seda. Os primeiros anos, uma tragédia. Dentro da mata, bichos, doenças de todos os tipos. Mas a terra tinha, era de propriedade, sim, pagavam ao Estado o que tinham que pagar. Então, a seda, até a Primeira Guerra Mundial, que foi combatida lá e, por sorte, não aqui, e houve um desenvolvimento, não muito grande, mas houve. Depois morreu. A economia de Itajaí, como todos sabemos, ela esteve sempre atrelada ao porto de Itajaí, ao comércio portuário. A indústria não era muito expressiva, né? A força estava no comércio. Na década de 1920, né, já se vivia no Brasil aquela efervescência, diríamos assim, do operariado, né? E também aparecia essa ideia de se ter espaços para a locação de empresas, de firmas, de indústrias. E aí surge esse personagem itajaiense, esse homem de Itajaí, José Eugênio Miller, que era sobrinho de Lauro Miller, né? Ele fazia um mix de político com empreendedor. E ele teve a ideia de construir, né, uma empresa construtora chamada Construtora Catarinense. E o objetivo dele qual era? Era construir um bairro operário, um bairro para operários. E junto do bairro reservaram um espaço para a instalação de indústrias. Mas quando a indústria se instala, eles trazem um cabo que vem diretamente de Brusque para alimentar os motores dos teares da indústria têxtil de Nova Trento. Então o Renault levou aqui a fábrica e os jesuítas, que eram os padres que chegaram a servir este lugar pela Igreja Católica, se opuseram. Pelo que eu sei, eu fiz naqueles tempos as minhas primeiras entrevistas gravadas, que tenho no arquivo, e falamos também com alguém dessa história da fábrica. E alguém falou que houve uns choques, porque, digamos, com a fábrica chega, digamos, a modernidade, ou melhor ainda, chega ao capitalismo mesmo, a produção em termos capitalísticos. Isso aí choca a cultura camponesa, que era regida firmemente por os jesuítas. Eu escrevo no livro que eu estou dizendo a nossa comunidade porque eu me sinto em Nova Trento. Tenho a cidadania de honra de Nova Trento, também de Santa Teresa, lá em cima, no Espírito Santo. E digamos que aqui instaurou-se uma república jesuítica.
Aqui o jesuíta fazia e desfazia. Isso não foi nem completamente positivo, nem completamente negativo, porque eles eram a intelectualidade do lugar. Eles davam também muitos elementos para a gente progredir. Eu acredito que o prédio aqui tenha sido construído entre 1924 e 1926. Porque quando se realizou a primeira festa de 1º de maio aqui na vila, né, no programa consta um baile que seria realizado na sede da fábrica Azevedo e Petermann. Posteriormente, essa fábrica foi negociada com o grupo Renault. Eu suponho que isso tenha acontecido já no começo da década de 30, ou final da década de 20. Ela consolida em Itajaí uma indústria de tecidos. E isso motivou na cidade também a fundação de uma outra indústria de tecelagem que foi muito conhecida até os anos 60, a Tecelagem Itajaí, Tecita. Ficava na Rua Uruguai, justamente no terreno onde hoje está construído o Fórum de Itajaí. A fábrica Renault da Vila, como se dizia, ela virou uma referência no bairro e uma referência em Itajaí. Tinha muitos empregados, né? E ela, inclusive, adquiriu depois uma área, a empresa, a Renault, uma área de terra aqui no próprio bairro, ficava entre a rua José Eugênio Miller, hoje, e Carlos Seara, logo depois ali da rua João Gaia. Né? Era uma grande área e ali ela construiu casas para os seus empregados, né? O que denotava uma preocupação social da empresa, né? Eu cheguei a conhecer essas casas, elas devem ter ficado assim até os anos 70, por aí, eram casas de madeira, mais sólidas, pintadas com aquela cor dos prédios da companhia, né? E ela, com isso, fortaleceu a sua presença no bairro e fortaleceu a presença em Itajaí. Imagine você a nossa alegria em testemunhar a indústria têxtil do grande Vale do Itajaí em franca expansão. Eram milhares de oportunidades de trabalho. E não apenas para os homens. Não apenas para os homens. As mulheres também tiveram sua oportunidade de ajudar as suas famílias. A fábrica de pano tornou mais prósperas as famílias e seus colaboradores. Os prefeitos ofereceram tudo para essa fábrica se instalar. Terreno, aluguel do prédio durante uns 10 anos, favorecimento dos impostos, etc. Então a fábrica teve tudo para se instalar no lugar onde tinha mão de obra ociosa em quantidade. Porque quando o padre na igreja avisou que vinha a fábrica, 1000 mulheres se ofereceram, num município que tinha 8.000 habitantes. Então, a fábrica podia escolher mulheres da idade que ela quisesse e escolheu as mulheres de 15 a 20 anos, 15 a 28 anos. Então ela tinha tudo para poder contar com uma mão de obra forte, acostumada a trabalho, né? Submissa, porque na zona rural a mulher trabalha em pé de igualdade com o homem, mas a decisão nunca é da mulher, a decisão sempre é do homem. E ninguém quer aparecer como uma pessoa que não trabalha, porque na zona rural o valor da mulher é dado pelo trabalho. Ele casou bem, ele casou bem, olha só essa mulher que ele tem para trabalhar, né?
E isso eles trazem para a fábrica. Trazem para a fábrica essa educação para o trabalho, para enfrentar o trabalho, para criar o trabalho. Mas eles não sabem que agora o trabalho não é mais trabalho, é exploração da energia física. Tanto que meu trabalho de final de curso teve o nome A Nova Submissão, Mulheres da Zona Rural no Processo de Trabalho Industrial. A Renault se instala, era sem dúvida nenhuma a maior fábrica do município. Na década de 37 já, na década de 30, 1937, ele já contava com 146 empregados. Depois mais 4 na administração, ao total eram 150 pessoas envolvidas nessa atividade produtiva. É, 72 teares, 2 teares cada pessoa, dá 30 e poucas pessoas, né? 35 talvez. Que tinha um tear que era sozinho, então já tinha um sozinho naquele tear, né? Mas era 72 teares tinha. Mais um, que era o 73, mas esse era separado em outra sala. Teares velhos, sabe, não era uma coisa moderna, não. Quem cuidava até morou em Nova Trento, né? Ele era obrigado a ficar ali ele tinha a casa dele para cuidar, né? Mas a família dele, é tudo de Brusque, né? O Paulo trabalhava no escritório da fábrica e o Alfredo na parte de máquina. Mestre de tecelagem. Qualquer peça que partisse de um tear daquele, o Alfredo ia lá com o aparelho de solda de oxigênio, porque naquela época energia elétrica no início não tinha. Então com o aparelho de oxigênio ele ia lá e recuperava a peça. 80 mulheres trabalhavam na fábrica e sempre foi assim, porque essa média de 150 empregados se manteve ao longo dessas 4 décadas de atividade da indústria Renault em Nova Trento. Aí falei com diversas pessoas que elogiaram demais a fábrica, foi a nossa salvação, mas bem baixinho alguém dizia, mas eles apertam demais as mulheres. Eu digo, eu não vou pegar o que está acontecendo, pode-se pegar depois alguma coisa, mas eu vou atender esse meu objetivo primeiro. Quero ver a vida da mulher da zona rural, acostumada a trabalho, obediente, submissa. Quero ver como essas mulheres estão sendo tratadas no interior da indústria, qual é o processo de trabalho e como é que elas estão reagindo a isso. Quando eu comecei a fazer as entrevistas, elas disseram no dia seguinte, né? Ontem veio aqui uma jornalista, ainda bem que alguém nos ouve. Se a gente pudesse falar. E elas falaram, só que esse falar foi um falar assim, nós falamos, mas não diga nosso nome, nós não podemos falar contra a empresa, nós precisamos dessa empresa. O dinheiro vem dessa empresa. Depois que essa empresa veio, nós temos tudo dentro de casa.
Primeira vez geladeira, fogão a gás, liquidificador, televisão, sofás, mesmo que nem elas não podiam sentar nos sofás, né, porque faziam a tripla jornada de trabalho, né? Quando quis entrar na fábrica, eles viram que eu também ia falando com as mulheres. Aí disseram, mas elas não sabem falar. As mulheres não sabem falar. Eu digo, quem vive sabe. Quem vive sabe falar. Então, essas mulheres vão ser escutadas. E me dificultaram demais eu entrar na fábrica, para ver aquele espetáculo de linhas de montagem, de esteiras rolantes, num movimento que nunca para, um mecanismo morto, mas que nunca para. Só que ela pega o mecanismo vivo, que é a mulher, e atrela a esse movimento morto. E as mulheres, por uma série de razões, não podem reclamar e se sujeitam à organização científica do trabalho. E as mulheres que trabalhavam no campo ou que eram donas de casa, vão ter a sua oportunidade de entrar no mercado da indústria, porque elas conheciam, na formação das mulheres, fazia parte a costura, o bordado. E aproveitando-se desse seu conhecimento, elas vão trabalhar nas indústrias e automaticamente também vão conseguir uma nova fase das mulheres que vão atender às demandas da sua casa, em comprar produtos domésticos, então, e ao mesmo tempo a sua liberdade, a sua independência. Por exemplo, a Hering, a mão de obra das mulheres eram as suas filhas inicialmente. Na talhação, para fazer toda a costura, elas tiveram uma participação muito grande. Foi através de uma tia, que ela veio ali em casa e ela trabalhava na fábrica. Falou que tinha uma vaga para aprendiz e a mãe, como não tinha ninguém trabalhando, ela pediu para mim se eu quisesse trabalhar. Eu disse, quero. Eu entrei para aprender em novembro de 53, mas fui admitida mesmo em março de 54. E trabalhei até 63, 64. Elas sabiam fazer, mas elas sabiam fazer o molde, elas sabiam tirar a medida, elas sabiam costurar direito, elas sabiam sabiam todo o saber fazer. Só que na fábrica, esse saber fazer é desarticulado. Então, se pega um produto, divide-se em 5 ou 6 tarefas, distribui-se essas tarefas para as mulheres, atribui-se a cada tarefa o mínimo do tempo para ela fazer uma linha, né? E para chegar a usar o máximo do tempo, tem toda uma ciência que se chama Organização Científica do Trabalho, que foi um livro publicado por Taylor em 1903. Então, todas essas grandes empresas dos monopólios, todas usaram essa ciência. E se a ciência diz que é assim, é certo, né? É certo. Então, é certo para as pessoas que são submetidas a isso, né? As casadas é que mais reclamavam, né, da carga, né? E as solteiras que iam na escola, uma professora me disse que elas dormiam. Imagina trabalhar 8 horas nesse termo e ir para a escola. E a escola para as pessoas de rodeio é fundamental. Geralmente, os empregados assim na tecelagem, mesmo os tecelões, eram mulheres. Então isso era uma coisa que chamava atenção, né? Porque nessa época dos anos 50, por ali, ainda não era muito comum você ter mulheres, né, trabalhando
principalmente na indústria, né? Não era comum isso. As mulheres naquela época, quando saíam de casa, eram autorizadas pelos pais, pelos maridos, elas iam ser professoras ou então vendedoras, balconistas de alguma casa de comércio, alguma loja. Muitas vezes eu assisti, por exemplo, a saída, né, dos turnos que trocavam, e era aquele grupo de mulheres, né, alegres, falantes, que saíam. E um dado histórico curioso é que a primeira mulher de Itajaí, na época Navegantes pertencia a Itajaí, e ela morava em Navegantes, então de Itajaí, a ser sindicalizada, a ter carteira de trabalho assinada e pertencer a um sindicato, era uma tecelã aqui da fábrica Renault. Chamava-se Ana Couto. Eu tinha 3 filhos e não tinha creche, não tinha, a babá tinha que dar todo o dinheiro que eu recebia para a empregada. Então, foi o jeito, ficou em casa, tem a vaquinha, um porquinho e galinha. E os salários vão diminuindo e ficando desiguais entre elas, porque o trabalho é por produção. Então, se uma pessoa é capaz de fazer 120% da produção, se matando mesmo, que é a palavra, né? Aumentando a produção, aumentando a rapidez desse trabalho, ela ganha um salário, 1, 2 ou até mais salários mínimos. Isso é maravilhoso. Mas e aquelas que nem conseguem fazer a produção? Tem aquelas que não conseguem fazer a produção. Ou porque estão muito cansados, ou porque não têm aquela destreza toda. Ou porque, de repente, saíram da fábrica também, porque ninguém pede a conta, um ou outro pede a conta. São mais mandadas embora. E qualquer coisa serve para ser mandada embora. Então, essa coisa, essa ameaça de sempre poder sair, quando eles sabem que tem muita gente esperando, para elas é muito danoso. Outra coisa, deu sensação de liberdade para a mulher. Aqui em Rodeio mudou muita coisa depois que veio a fábrica. A gente aqui não tem mais esse negócio de dar satisfação para o pai, para o marido, né? A mulher via o homem como namorado, marido, casar. Hoje não, hoje é mais amizade. Não olha o rapaz com tanto interesse, é mais fácil viver. E a professora, Rodeio era como uma ilha que ninguém podia atingir. A fábrica nivelou coisa. Agora não tem diferença entre uma mulher do campo e da cidade. Todas têm dinheiro, todas trabalham, né? A outra se diz assim, a mulher se sente outra trabalhando, sente-se livre, tem dinheiro, não é mais como uma empregada. Não depender já é muito, agora são as mulheres que sustentam os filhos. No dirigir a casa, agora é a mulher. Pagar imposto também é a mulher. É quem ela sabe, ela sabe das coisas, sente-se mulher. Você vê que coisa antagônica, né? Ao mesmo tempo, traz essa liberdade, agora eu tenho dinheiro, se eu quero separar, eu separo, né? Mas se submete a um ritmo que tira a saúde. Quantas tiveram estafa, né? Agora há mais separações. É melhor viver só que num mau casamento. Agora a vida é tua. A Erin abriu esse espaço. Olha, coisas boas, né? Ao mesmo tempo, chama a atenção da família. O duplo horário em que a Erin trabalha divide totalmente a família. Durante 8 horas de trabalho, as mulheres só têm meia hora para lanche. As empresas grandes deviam ter um horário único, né? As empresas deveriam ter horário único, mas elas querem o máximo da produção. Interessante, você vê o trabalho com as máquinas, a máquina trabalha tanto que tem 16 mecânicos por dia em funcionamento. 4 no turno da manhã, das 5 horas, 4 no turno das 10,
4 das 5 da manhã, desde a noite até as 5 da manhã, e 4 para o todo, né? Gastam 8 litros de óleo por dia. E a mulher se transforma num fator de produção, numa mercadoria. Compra e vende uma mercadoria, dá o valor que quer de uma mercadoria que é o humano, que é o ser humano, né? Nesses 40 anos de atividade, minha tia trabalhou nos últimos 20. E ela se lembra, então, do dia em que foram trabalhar e simplesmente encontraram os portões fechados. E daí para frente, poucas explicações deram, simplesmente comunicaram no final de 1972 que a fábrica iria ser fechada, não disseram os motivos, e que quem quisesse poderia se transferir a Brusque para continuar a trabalhar. Portanto, foi um impacto muito negativo para a economia de Nova Trento e abriu então outras oportunidades, as pessoas tiveram que se reinventar e aí a construção civil recebe um incentivo maior porque as pessoas têm que buscar outra forma de trazer dinheiro para casa, que não era somente aquela da fábrica. Não houve muita informação ou explicações sobre as razões do fechamento. Todo mundo se surpreendeu, né? Todo mundo se surpreendeu quando a empresa Renault fechou a fábrica. Eu acho que foi no começo dos anos 70, né? Não sei bem a data, mas acho que 71, por ali, 72. Todo mundo se surpreendeu com isso. Posteriormente, não é? Através de outras leituras e conversas que se foi tendo, se soube que o fechamento se deveu à necessidade da empresa de modernizar os seus equipamentos, obter financiamento governamental para a implantação de equipamentos de máquinas mais modernas e essa exigência da Agência Financiadora Federal, não sei se era Banco do Brasil ou alguma outra empresa pública financiadora, exigia que esses equipamentos antigos fossem retirados, fossem substituídos. E a empresa resolveu concentrar esses novos equipamentos, né? Primeiro é o que se comentou, se falou, em Brusque. Que estive fazendo meu curso de engenharia em Itajubá, Minas Gerais. Depois voltei a Santa Catarina. Quando eu voltei, cheguei e vi a indústria em Brusque, eu tive vontade de rodar nos calcanhares. Eu achei que a indústria estava muito antiquada, muito antiquada. Eu fiz o possível, como engenheiro, de renovar essa indústria. E eu consegui em parte, fiz daqui a melhor fiação do Brasil, a mais moderna, tudo com máquinas suíças, tudo de primeiríssima mão, tudo com layout moderno, com aquilo que devia ser feito. Eu trouxe uma equipe para isso, e eu contratei equipes para isso, e eu mesmo inaugurei, e também presidi essa empresa por algum tempo. Então, na verdade, eu substituí o Carlos Cid Renault, que era o presidente na época. O filho não quis substituir, eu substituí ele na empresa e fiquei ali 9 anos como diretor da fábrica de tecidos Carlos Renault e tentando tomar as medidas para ela não quebrar. Fiz o possível, infelizmente haviam certas estruturas pré-montadas que tinham custos muito onerosos e tive muita dificuldade nisso.
O capitalismo sempre inventa novas formas de exploração. Uma coisa foi na década de 70, a Hering de Blumenau colocar a costura nas zonas rurais. Foi rodeio, foi Encano, foi Benedito Novo, foram muitos lugares. Mas aí começaram a vir as outras, porque a fábrica foi o que melhor podia ter acontecido para rodeio. No começo, os impostos, a prefeitura recebia da fábrica 50% dos impostos. Depois, fizeram uma manobra, os impostos foram para Blumenau. E lá ficou somente uma parte desse processo de trabalho, porque vem tudo cortado de Blumenau, né? Então a prefeitura também não gostou disso, né? E teve que aceitar. Com o passar do tempo, com as novas tecnologias, com a vinda da robótica, a mão de obra vai sendo substituída. E com essa substituição, as nossas empresas, se modernizando, não vão precisar de tantos operários. Então, as vilas operárias que estavam no entorno das empresas, aos poucos também vão perdendo aquela sua importância. Foram muitas as nossas empresas na área têxtil. No Blumenau nós tivemos as 3 primeiras, a Hering, a Garcia, a Karsten, né? E depois tivemos a Kinrich, que é de 1926, a Raco, que ainda está em atividade, a Kinrich também, a Artex, que é de 1935, foi na década de 90 vendida para a Coteminas. Porque o que levou elas aí para o pau? Mais ou menos tudo é a mesma coisa. Quando eu comecei a trabalhar, o imposto era 20%. Quando eu saí, estava quase 40%. Quando eu comecei a trabalhar, a força era 0,5% do faturamento. Quando eu saí, era 8% do faturamento. Banco cobravam juros. A mão de obra, muita gente que entende um pouco de empresa, tá? Não, mas eles não se modernizaram, porque eles tinham o mercado fechado. Para você trazer uma máquina da Suíça, um TR Sulzer, que custava, digamos, o número não sei, não me lembro, mas vamos dizer que fosse 100 mil, vamos botar como se fosse 100 mil euros, para botar ele aqui dentro, 120% de custo. 120, 30, 40 de imposto de importação, IPI, frete seguro, mais não sei o quê, tudo. Então, modernizar não era fácil. Eu ia para casa pensando, será que eu já estou velho, eu não estou mais entendendo direito? Isso foi tempo. Eu aí procurei, fui para a fábrica Renault, falar com Rolf Bickmann, que era um comandante da fábrica. E nós tínhamos uma ligação das duas empresas, porque a fábrica Renault também era acionista aqui, então aqui não tinha um proprietário. A família Renault era proprietário da fábrica e a fábrica era proprietário daqui com mais algumas ações. Mas na fábrica, nessa época, o Rolf Bickmann aqui estava e eu disse, Rolf, a situação não está boa, não está boa. Eu recomendo, vamos vender. Aí o Rolf, não, mas acho que não é bem assim. Aí voltei. A partir deste momento, fizemos os desdobramentos das empresas. A empresa já estava em recuperação judicial naquele tempo. E com todo o esforço, infelizmente, não consegui reverter. Eu trouxe algumas assessorias de fora, algumas mais felizes, outras menos eficazes, de tal forma que no dia 13 de julho de 2013, eu tive a necessidade eu não tinha mais solução e eu tive que decretar a falência. Eu, pessoalmente, na falência, inclusive, vendi alguns imóveis para poder pagar a folha de pagamento. Mas para mim foi o dia mais triste
da minha história. No começo, a indústria se concentrou na cidade, porque ela tinha todos os mecanismos que favoreciam. Tinha gente, tinha a eletricidade, tinha tudo à sua disposição. Mas tinha também a concorrência com outras. E elas precisavam de força de trabalho. Então, houve a relocalização industrial, que é um mecanismo de poder continuar se capitalizando e explorar a força de trabalho abundante na zona rural. Porque se a zona rural fosse sumamente autossuficiente, certamente não havia nem possibilidade de implantar isso, mas não tinha nada mais para fazer. O arroz perdeu às vezes o preço, né? Uma pessoa, por exemplo, que fazia 250 sacos de arroz, agora fazia só 50, porque o adubo era caro demais, os preços estavam abaixando. Então, a relocalização industrial foi o mecanismo que a indústria toma para ter na mão essa coisa preciosa que é a energia humana, em quantidade suficiente, com a docilidade necessária, com a submissão acostumados que estava a submissão. Agora, faz 15 anos que a Erin saiu de rodeio. Onde é que ela foi? Goiás. O mundo é diferente daquele mundo do século XIX, século XX, evidentemente. E os tempos são outros. Não vejo assim grande deslumbramento em relação às nossas indústrias. Tudo está sendo tecnológico. O que se precisava de 100 funcionários, 5, 10 resolve. Desejo que o futuro seja bastante promissor para a cidade, mas no momento é um momento de muita transição. Mas a nossa história ainda não acabou. Todos os dias é preciso realinhar velas, refazer planos, redesenhar caminhos. Só assim continuaremos vivendo as realidades sonhadas. Teremos sucesso? Com a resposta, o tempo.